Olha, vamos começar direto no que interessa. Já parou para pensar se desse para cortar assim drasticamente os custos de desenvolvimento com o IA? E o custo de API, então? Pois é, existe uma abordagem nova que promete exatamente isso. E é sobre ela que a gente vai conversar hoje, para entender como essa mágica funciona. O número para guardar na cabeça é esse aqui, 98%. Essa é a redução de custo anual que pode acontecer nas chamadas de API de IA usando o sistema que a gente vai analisar, o Main Palace. É muita coisa. É, eu sei. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas como é que se chega num número tão impressionante? Bom, para entender a solução, a gente precisa primeiro dar um mergulho no problema. Um problema fundamental que afeta quase todos os modelos de linguagem que usamos no dia a dia. E o problema tem nome, viu? É a amnésia de sessão. Pode acreditar, esse é o maior gargalo e o mais caro que as equipes de engenharia enfrentam hoje quando estão desenvolvendo com inteligência artificial. Pensa só o seguinte, toda decisão de arquitetura, sabe? Aquela sessão de debug que levou horas, aquela discussão sobre qual tecnologia usar, tudo isso, puf, evapora na hora que a janela do chat fecha. Na pergunta seguinte, a IA começa do zero, sem a menor lembrança do que foi feito um minuto antes. E a solução que todo mundo acabou adotando até agora, vamos ser sinceros, é bem mais ou menos. Basicamente, é pegar o histórico inteiro e jogar de volta na janela de contexto. Qual o resultado? Um custo de API que vai para a lua por causa do tanto de tokens e a capacidade de raciocínio da IA, vai lá para baixo. E só para ter uma ideia do tamanho desse problema, olha esse número. 6 meses de uso diário de IA podem gerar 19 milhões e meio de tokens de histórico. É uma quantidade de informação que simplesmente não cabe em nenhuma janela de contexto dos modelos de hoje. Impossível. Agora, o que é realmente chocante é o contraste de custos. Olha só essa tabela. Colar histórico? Inválido, impossível. Usar sistemas mais avançados como o RAG ou resumos de LLM, o custo fica ali na casa dos $507 por ano por desenvolvedor. Agora com o Main Palace, esse custo despenca para cerca de $10. Gente, isso não é só uma melhoria, né? É uma mudança de paradigma. Tá, então como é que o Main Palaces consegue fazer essa mágica toda? A solução é bem elegante, de código aberto e se inspira numa técnica de memorização que tem, tipo, milhares de anos, o Palácio da Memória. A ideia principal veio lá dos antigos oradores gregos. Em vez de decorar um discurso palavra por palavra, eles associavam as partes do discurso a lugares específicos de um prédio que eles imaginavam. Para lembrar, era só caminhar por esse palácio na mente. O Memo Palace faz a mesma coisa, salva absolutamente tudo, mas cria uma estrutura que faz com que a informação seja encontrada na hora. E essa estrutura é toda organizada, olha só, em 5 camadas. Primeiro, tem as alas, que são os projetos maiores. Dentro delas, a gente encontra as salas, que guardam os tópicos tipo autenticação ou pagamentos. Aí vem os corredores, que conectam tipos diferentes de memória, como fatos ou eventos. Os túneis são a parte mais legal. Eles criam links sozinhos entre tópicos parecidos de projetos diferentes. E por fim, a chave de tudo, os armários, com resumos super compactados que apontam para as gavetas, onde o texto original na íntegra está guardado. Ou seja, nada se perde. Ok, vamos agora mergulhar no que faz a coisa toda funcionar de verdade. São 2 inovações principais que são, digamos assim, o molho secreto do Memo Palace. Uma estrutura super organizada e um método de compressão, assim, radical. Dá uma olhada nessa comparação. Um parágrafo técnico que normalmente gastaria uns 1000 tokens, que é como a IA lê o texto, é reduzido para mais ou menos 120 tokens usando um dialeto especial chamado AAK. É uma compressão de quase 30 vezes, e o mais incrível, sem perder nenhuma informação no caminho. Esse AAK, que significa Artificial Agent Abstract Knowledge, é exatamente isso, uma taquigrafia para as máquinas. E o melhor de tudo é que ele é universal. Qualquer modelo moderno, seja o Claude, o GPT ou o Llama, consegue ler ele direto, sem precisar de um decodificador, sem precisar de nenhum ajuste. Com isso, uma IA consegue acordar já sabendo meses de contexto e gastando só uns 170 tokens para isso. E como a IA conversa com essa memória? Através do MCP, o Model Context Protocol. Pensa nele como uma ponte. É um padrão de código aberto, seguro, que deixa a IA consultar o Palácio da Memória por conta própria, sem ninguém precisar intervir. A teoria é muito legal, mas e no dia a dia? Como é que isso funciona na prática? No fluxo de trabalho de um desenvolvedor? Vamos ver como colocar o Main Palace para rodar. A versatilidade dele é um ponto bem forte. O Main Palace se integra com as principais IDEs que usam o IA, como Cursor e Cloud Code.
Funciona também com frameworks de agentes como CrewAI e LangChain. E o melhor, roda tanto com modelos locais, no seu próprio computador, garantindo total privacidade, quanto com gigantes da nuvem. Para instalar numa IDE como o Cursor, por exemplo, é muito fácil. São só 3 passos. Primeiro, um comandinho no terminal para instalar e iniciar. Depois, lá nas configurações do Cursor, é só criar um novo servidor MCP. Dá o nome de Main Palace, coloca o comando e pronto, acabou. A partir daí, a IA já usa a memória automaticamente. E essa citação da fonte original resume tudo perfeitamente. A mentalidade precisa mudar. Tratar o histórico da IA como se fosse um monte de texto jogado é caro e ineficiente. O Mempool propõe algo diferente, tratar a memória da IA como um banco de dados estruturado. E isso, no fim das contas, é uma evolução necessária, uma nova boa prática de desenvolvimento.